Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, pessoal. Estou gravando este vídeo agora na segunda-feira, porque tive alguns contratempos aí no final de semana, mas estamos aqui cumprindo com o nosso dever. Eu estou cumprindo com o meu dever, assim como eu peço que vocês também cumpram com o dever de vocês de enviarem as atividades e assistirem os vídeos e cumprirem as recomendações que eu peço. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro e este livrinho nós estamos falando muito sobre a Bíblia, sobre a missa, os ritos. No primeiro encontro nós falamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o que contém nela, no segundo, quantos livros ela tem, como ela foi escrita, em que língua ela foi escrita, entre outras coisas. No segundo encontro nós falamos com mais detalhes sobre os livros da Bíblia, como ela é formada. Falamos que não necessariamente a ordem da Bíblia significa que o primeiro livro foi o primeiro a ser escrito, mas todos tiveram inspiração do Espírito Santo, né? E nós temos aí os Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, temos os livros históricos, sapienciais,
os proféticos, depois no Novo Testamento os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as cartas católicas, o Apocalipse. Então dá uma folheada na sua Bíblia, se você não fez isso ainda, se você só leu o livrinho, para visualizar tudo isso. Então, o gesto de compromisso da semana passada foi fazer as atividades das páginas 17, 18, 19 e 20. Eu fiz aqui, eu coloquei as respostas no meu livrinho, e para quem me enviou a atividade, eu vou enviar as respostas no privado, tá bem? Então, olha, a partir disso você corrige a sua tarefa. É bem interessante, é uma tarefa muito boa para gravarmos. Eu mesma fazendo aqui aprendi muito e gostaria que vocês se atentassem, né, nessas respostas para quem não fez ainda. Para quem já fez, eu quero sempre que as respostas estejam completas, né? Tentem sempre, assim como a professora de português e outros professores possam ter ensinado para vocês. Por exemplo, em que língua, em quais línguas foram escritos os livros da Bíblia? Você não vai só escrever para mim, hebraico, aramaico e grego. Você vai escrever uma resposta completa, bem feita. Sendo assim, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Isto é uma resposta completa, tá bom? Não é igual na internet que nós escrevemos tudo bem rápido. Aqui eu quero resposta completa para gravar ao escrever. Porque sempre que nós escrevemos e lemos e gravamos 2 vezes, tá bom? Hoje, especialmente, nós vamos então para o 3º encontro. Nós saímos um pouco agora da Bíblia e vamos para a missa. E o título desse encontro é Rito da Palavra na Missa e Rito do Éfeta. Então, nós vamos tratar de 2 assuntos. Vou tratar deles brevemente, porque ao final, aqui no grupo nosso, vou deixar alguns vídeos para que vocês assistam. Com demonstrações de padres mesmo, explicando. Mas é assim, a igreja, ela tem mais de 2000 anos, ou seja, ela surgiu no seio de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, e com sua morte e a entrega das chaves para Pedro, nós temos aí a constituição da Igreja Católica. Então, Pedro, nosso primeiro Papa, daí então até hoje nós temos uma sucessão, uma linearidade que nos permite afirmar que nossa igreja tem mais de 2000 anos. E nestes 2000 anos, muitas coisas foram feitas. Os ritos já foram diferentes, tinham diferentes linguagens, em países diferentes. Também estávamos nas formações dos países, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a Europa já existia, mas estava aí em várias disputas territoriais com os muçulmanos e etc. Então, a igreja católica foi se adaptando a tudo isso. E surgiram então vários, nesses tempos, surgiram vários concílios, convenções, reuniões, por bem dizer, com os papas, com os padres, com os bispos que iam se formando para discutir as coisas da igreja. Então, alguns ritos foram modificados ao longo do tempo. Não é exatamente como na época de Pedro, mas foi se adaptando ao povo sob luz do Espírito Santo. Então, a estrutura, como nós conhecemos hoje na missa, não que seja a única, ok? Tem muitos ritos na igreja, rito maronita, os ritos ucranianos, entre outros. Dividem a missa da seguinte forma:
primeiro, rito inicial, segundo, o rito da palavra ou liturgia da palavra, terceiro, o rito sacramental e quarto, os ritos finais. Hoje nós vamos tratar do rito da palavra, né, que seria do rito inicial e do rito da palavra, e dos ritos finais, e do rito do éfata, que é um outro rito que se inclui na missa em determinados momentos. Bem brevemente nós vamos falar. Então, os ritos finais, os ritos iniciais, se constituem basicamente daquilo que nós vemos na missa. O padre, ele começa com a equipe litúrgica a caminhar pelo centro da igreja com um canto de abertura. Então, essa é a nossa abertura. Chegando ali próximo ao altar, todos eles fazem uma saudação àquele altar. Por que nós fazemos uma saudação? Porque ali acontecerá aquilo que há de mais importante na missa, que é a consagração do corpo e sangue de Cristo. Esse rito, então, a partir disso, o padre saudou o altar, ele vai se sentar ali. Então, a estrutura que nós conhecemos hoje desta missa, que foi, de certa forma, elaborada ali no Concílio Vaticano II, entre os anos de 1962 e 1965, ficou dividida da seguinte forma. Ela se divide em 4 partes, sendo que a primeira parte são os ritos iniciais, a segunda parte, o rito da palavra ou liturgia da palavra, a terceira parte, o rito sacramental, e a quarta parte, o rito final, de finalização. Como que então se dá o rito inicial? Ele se dá da maneira que nós vemos. O padre, para iniciar a missa, ele entra com toda a equipe litúrgica pelo centro da igreja, com um canto de abertura, chega próximo ao altar, ele sauda o altar, faz uma leve inclinação ao altar. Por que ao altar? Porque ali vai acontecer o maior milagre da nossa existência, que é a consagração do corpo e do sangue de Cristo. Em seguida, eles vão todos se sentar, se posicionar. O padre vai sentar na cadeira ali, na cadeira principal, mas caso esteja o bispo, quem vai sentar na cadeira principal é o bispo. Mas no caso do padre, se só tiver o padre, ali vai sentar o padre e vai também saudar a comunidade e fazer o sinal da Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque ele está já uma forma de acolher a comunidade, fazer o sinal da cruz e demonstrar que nós estamos reunidos ali só por causa de Cristo, de Jesus Cristo. Em seguida, então, nós vamos ter o ato penitencial, que para recebermos a graça do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui no livrinho, o padre vai falar: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aí nós vamos falar: o amor de Cristo nos uniu. Só que para receber tamanha graça, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Porque lembre-se que um corpo cheio de pecados não recebe Cristo. Ai, catequista, não recebe Cristo? Pensem que um corpo cheio de pecados tem uma alma morta. Tem uma alma que não está na sua plenitude. Por isso que nós temos os sacramentos da igreja, que é o da confissão para os pecados graves, e na missa,
eu posso pedir perdão por aqueles pecados mais leves, que seriam os pecados mais leves. Aqueles que não estão inclusos nos mandamentos, por exemplo, pequenas coisas que você fez, mas não foram recorrentes, uma gula, um dia eu tive tal, comi muito, não deveria, mas aí você não praticou aquilo novamente. Depois nós falaremos mais a respeito. Eu já falei para vocês certa vez na catequese presencial que seria um pecado grave e não seria um pecado venial. Então vocês podem pesquisar isso também. Na missa eu posso, de certa forma, em alguma medida, pedir perdão ali na hora do ato penitencial por estes pecados veniais, tá? Mas se tais pecados veniais também forem recorrentes, eles também se tornam pecados graves. E mesmo que eu peça perdão, eu vou continuar em pecado. Em seguida, então, nós glorificamos a Deus. Cantamos o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas e na terra aos homens por Ele amado. Tem vários tipos de música, várias canções, tudo mais, mas tem aquelas também que podem ser faladas, que era mais comum antes de ter tanta tecnologia, ter tantos musicistas na igreja, tantos músicos na igreja. Então ali, ao glorificar, nós veneramos e louvamos a Deus, fazemos a Ele uma oração gratuita, desinteressada, e nos comunicamos porque nós amamos a Deus sem interesse de receber nada, que deveria ser. Nós glorificamos a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Esse rito, então, inicial vai se encerrar com uma oração da coleta. Não é a coleta, a oração do ofertório, tá? Não é essa. É simplesmente uma oração no momento em que o padre, então, acabou-se o glória. Acabou-se o glória. O padre vai parar, as músicas vão parar e ele vai falar, oremos. Essa parte é a oração da coleta. Por quê? É o momento que nós vamos fazer silêncio e entregar as nossas intenções na missa. Então, Deus vai coletar todas as nossas intenções e toda a missa vai ser por a minha intenção. Eu não preciso necessariamente falar, mas Deus vai ouvir, né, pela minha mente. Ele vai saber o que eu estou pedindo pelos meus pais, pelos meus familiares e tudo mais. Então, no silêncio, você vai apresentar nesta hora, na hora que o padre fala, oremos, e Deus vai coletar suas orações. Findada, então, a primeira parte, que são os ritos iniciais, damos início à liturgia da palavra, o rito da palavra, que é o banquete também da nossa missa. É aquilo que Deus vai se comunicar conosco através da Bíblia, da palavra. É onde Ele quer falar conosco e nos alimentar com seu corpo, com sua palavra, seu corpo e sangue. O rito da palavra, ele é dividido em 3 leituras nos finais de semana, tá? Porque na semana são só 2 leituras e o salmo. Na semana são 2 leituras, uma leitura do Antigo Testamento e o Salmo e o Evangelho, e aos finais de semana nós temos a primeira leitura, que se refere a algum texto do Antigo Testamento, ou raramente do Apocalipse, como está dizendo aqui. A segunda leitura, mas não bem dizer leitura, né? Porque quem responde é a comunidade. São os Salmos, que se referem a todo o contexto, né? Todas seguem de alguma forma o mesmo contexto. A terceira leitura, depois do Salmo.
o Novo Testamento, algum texto do Novo Testamento. Terminado, aqui em Mandaguaçu então descem os leituristas e os músicos começam a cantar, aclamando a boa nova que será lida pelo padre, que ali é o próprio Cristo. Então, aleluia, aleluia, aleluia. Então, sempre vou falar aleluia, aleluia durante o tempo comum, principalmente. Existem alguns momentos que eu não vou falar aleluia, aleluia, que eu não vou cantar nada. E então o padre vai ler o Evangelho, que vai ser um texto ou de Mateus, Marcos, Lucas, João. E lembrem-se que na igreja, em 3 anos, se você por 3 anos for à missa todos os finais de semana, você terá ouvido toda a palavra da Bíblia, todos os textos da Bíblia. E lembre-se que são 3 anos que se reciclam, que são como um ciclo. E nós temos o ano A, e se dividem em ano A, ano B e ano C. Ano A tem principalmente os evangelhos de Mateus, no tempo comum. No ano B, de Marcos. O ano C, principalmente Lucas. E este ano nós estamos no ano A, até o final do ano, quando se finda o ano litúrgico. Então, o padre leu um evangelho e ele vai então fazer sua homilia. O que é a homilia? Não, mas antes da homilia. Então, ele leu o evangelho. Ele fala a palavra da salvação. Ele fala a palavra da salvação porque ainda é a boa nova, é a notícia da salvação, que é aquilo que nós esperamos. E antes de começar o Evangelho, nós fizemos pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus Nosso Senhor de nossos inimigos. Então eu tracei o sinal da cruz na minha testa, que é para que Deus abra minha mente para entender a palavra de Deus, na minha boca, para que Deus solte a minha língua para pregar a sua palavra, para não ficar só comigo, e no meu peito, para que Deus abra o meu coração, a fim de que sua palavra penetre na minha vida e crie raízes profundas. Está escrito aqui no livrinho, tá? Então ele leu antes do Evangelho, ele fez tudo isso, nós fizemos tudo isso, acompanhamos com o padre. Ele leu o Evangelho, que pode ser de Mateus, Marcos, Lucas, João, e ele vai fazer uma homilia, que significa homilia, significa conversa familiar. Ele vai então trazer todo aquele contexto das palavras que foram lidas para os nossos dias de hoje, para o que isso representa, para que isso fique mais claro ainda no coração da comunidade e que ela possa, enfim, colocar em prática. Então cada pessoa é diferente, então cada padre também é diferente. São diferentes homilias. Alguns vão retomar todas as palavras, todas as leituras. Outros vão focar em outros vão focar só no Evangelho. Outros vão pegar um pedacinho e transformar em um outro contexto que eles achem mais importante naquele momento. Mas de certa forma todos pedem inspiração do Espírito Santo para isso. Enfim, ele fez a homilia, ele volta para sua cadeira, se levanta, ou espera um pouquinho, se levanta, tem uns que nem sentam, e reza com o povo, creio, que é para confirmar tudo isso que nós ouvimos, para que nós respondamos aquilo que nós acreditamos. Então, depois de tudo isso que eu ouvi, de todas as palavras do Salmo, do Evangelho, da homilia,
eu estou afirmando que eu creio em tudo isso, porque eu creio é a profissão da fé mais verdadeira. É o que representa a nossa fé católica, como eu falo para vocês sempre, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, então, e etc. Então, eu já falei para vocês, toda vez que perguntar por que você é católico, você pode professar o creio ali, que está explicado. É aquilo que você crê. E daí vem a oração dos fiéis, que é cada pedido do povo que nós respondemos. Finalizamos aí, então, a liturgia da palavra. Como eu disse, nós não vamos entrar ainda no terceira parte do rito. Provavelmente vai ter algum momento aqui no livrinho que vai falar. Mas agora então nós vamos falar de um rito que pode acontecer na missa. Normalmente quando tem batizados, pode-se ou não fazer o rito do éfeta, que é um rito em que temos a necessidade da graça de Deus para ouvir, professar e praticar a palavra de Deus, a fim de alcançar a salvação. Isso acontece normalmente no batismo. O padre, depois que batizou as crianças, ele pode fazer este rito. Éfeta significa abre-te. Que depois que a criança entrou para a comunidade cristã, católica, então ele vai lá e faz o sinal na boquinha da criança, que também pode ser feito, se não me engano, pelos pais, pelo catequista, pelo ministro, para que se abra a boca para falar a palavra de Deus, os ouvidos para ouvir, os olhos para ver o que Deus fez. Então, este é o rito do éfeta, tá bom? Você pode procurar mais sobre ele aí na internet. Mas hoje, então, foi isso. Nós vimos aí o rito inicial, a liturgia da palavra e o rito do éfeta. Não se esqueçam dessas coisas, são muito importantes para entender por que eu vou à missa, por que eu preciso, por que o catolicismo tem tanta estrutura. Tudo foi muito bem elaborado. E nós temos que procurar, principalmente que os nossos padres entender isso para saber se eles realmente estão seguindo aquilo que devem seguir ou se não estão inventando coisas, porque existem mal intencionados também que podem inventar ritos e que, se esses ritos são inventados, podem invalidar uma missa, tá bom? Pode acontecer de às vezes nem termos a consagração porque as palavras corretas não foram ditas, mas isto só para colocar na cabeça de vocês, para que vocês possam ter em mente que vocês também são participantes da liturgia, da missa, e que não é o padre sozinho, é ele quem consagra, ele é Cristo, mas você é participante, é a comunidade de Deus, e pode também apontar apontar se você vir que algo não esteja certo. Então, aqui no livrinho não temos nenhuma proposta hoje, mas eu vou colocar alguns vídeos para vocês assistirem a respeito do que foi falado. E eu quero que vocês assistam, e para eu comprovar que vocês assistiram, vocês escrevam sobre a estrutura da missa no caderno, tá bem? Para fixar. Então, escrevam qual é a estrutura da missa. Procura aqui, procura na internet, pega tudo que eu falei e escrevam de maneira completa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Boa tarde, pessoal. Estou gravando este vídeo agora na segunda-feira, porque tive alguns contratempos aí no final de semana, mas estamos aqui cumprindo com o nosso dever. Eu estou cumprindo com o meu dever,
assim como eu peço que vocês também cumpram com o dever de vocês de enviarem as atividades e assistirem os vídeos e cumprirem as recomendações que eu peço. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro e este livrinho nós estamos falando muito sobre a Bíblia, sobre a missa, os ritos. No primeiro encontro nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, o que contém nela. No segundo, quantos livros ela tem, como ela foi escrita, em que língua ela foi escrita, entre outras coisas. No segundo encontro nós falamos com mais detalhes sobre os livros da Bíblia, como ela é formada. Falamos que não necessariamente a ordem da Bíblia significa que o primeiro livro foi o primeiro a ser escrito, mas todos tiveram inspiração do Espírito Santo, né? E nós temos aí os Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Temos os livros históricos, sapienciais, os proféticos, depois no Novo Testamento os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as cartas católicas, o Apocalipse. Então dá uma folheada na sua Bíblia, se você não fez isso ainda, se você só leu o livrinho, para visualizar tudo isso. Então, o gesto de compromisso da semana passada foi fazer as atividades das páginas 17, 18, 19 e 20. Eu fiz aqui, eu coloquei as respostas no meu livrinho, e para quem enviou a atividade, eu vou enviar as respostas no privado, tá bem? Então, olha, a partir disso você corrige a sua tarefa. É bem interessante, é uma tarefa muito boa para gravarmos. Eu mesma fazendo aqui aprendi muito e gostaria que vocês se atentassem, né, nessas respostas, para quem não fez ainda. Para quem já fez, eu quero sempre que as respostas estejam completas, né? Tentem sempre, assim como a professora de português e outros professores possam ter ensinado para vocês. Por exemplo, em que língua, em quais línguas foram escritos os livros da Bíblia? Você não vai só escrever para mim, hebraico, aramaico e grego. Você vai escrever uma resposta completa, bem feita, sendo assim: a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Isto é uma resposta completa, tá bom? Não é igual na internet que nós escrevemos tudo bem rápido. Aqui eu quero resposta completa para gravar ao escrever. Porque sempre que nós escrevemos e lemos e gravamos 2 vezes, tá bom? Hoje, especialmente, nós vamos então para o terceiro encontro. Nós saímos um pouco agora da Bíblia e vamos para a missa. E o título desse encontro é Rito da Palavra na Missa e Rito do Éfeta. Então, nós vamos tratar de 2 assuntos. Vou tratar deles brevemente, porque ao final, aqui no grupo nosso, vou deixar alguns vídeos para que vocês assistam. Com demonstrações de padres mesmo, explicando. Mas é assim, a igreja, ela tem mais de 2000 anos, ou seja, ela surgiu no seio de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, e com sua morte e a entrega das chaves para Pedro, nós temos aí a constituição da Igreja Católica. Então, Pedro, nosso primeiro Papa, daí então até hoje nós temos uma sucessão, uma linearidade que nos permite afirmar que nossa igreja tem mais de 2000 anos. E nestes 2000 anos, muitas coisas foram feitas. Os ritos já foram diferentes, tinham diferentes linguagens.
países diferentes, também estávamos nas formações dos países, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a Europa já existia, mas estava aí em várias disputas territoriais com os muçulmanos e etc. Então, a igreja a Igreja Católica foi se adaptando a tudo isso. E surgiram então vários, nesses tempos, surgiram vários concílios, convenções, reuniões, por bem dizer, com os papas, com os padres, com os bispos que iam se formando para discutir as coisas da igreja. Então, alguns ritos foram modificados ao longo do tempo. Não é exatamente como na época de Pedro, mas foi se adaptando ao povo sob luz do Espírito Santo. Só que, então, nós tivemos o Concílio de Milão, de Trento, se vocês procurarem um pouquinho mais, vão ver, onde foi discutido o creio, qual creio seria usado, os dogmas, etc. Mas, pulando aí para 1962, nós tivemos o Concílio Vaticano II, em que as missas deveriam passar da celebração do latim para a língua própria daquela comunidade que viesse a ouvir aquela missa. É o que nós chamamos de missa nova. Muitas pessoas ainda gostam, preferem a missa antiga, que é a missa em latim, outro rito, onde o padre fica de costas, celebrando em face da cruz de Cristo. Mas, querendo ou não, essa missa nova, bem celebrada, ela veio a permitir que o povo participasse mais, não só assistisse, muitas vezes não entendesse, mas participasse e celebrasse com o padre. E então essa missa que nós estamos falando, que é depois de 1965, o Concílio Vaticano II, onde se decidiu isso, foi entre 1962 e 1965. Então, muitas adaptações foram feitas nesse tempo. Então, a estrutura que ficou dessas decisões que foram tomadas nesse concílio foi a estrutura da missa. E a estrutura que hoje a maioria de nós, participa, convive, sabe? Então, a estrutura que nós conhecemos hoje desta missa, que foi, de certa forma, elaborada ali no Concílio Vaticano II, entre os anos de 1962 e 1965, ficou dividida da seguinte forma. Ela se divide em 4 partes, sendo que a primeira parte são os ritos iniciais, a segunda parte, o rito da palavra ou liturgia da palavra, a terceira parte, o rito sacramental, e a quarta parte, o rito final, de finalização. Como que então se dá o rito inicial? Ele se dá da maneira que nós vemos. O padre, para iniciar a missa, ele entra com toda a equipe litúrgica pelo centro da igreja, com um canto de abertura, chega próximo ao altar, ele sauda o altar, faz uma leve inclinação ao altar. Por que ao altar? Porque ali vai acontecer o maior milagre da nossa existência, que é a consagração do corpo e do sangue de Cristo.